Então, bora para a segunda entrevista do dia, porque para falar sobre esse 1 ano, então, de vacinação contra a Covid no Brasil e também sobre o início, né, da vacinação infantil, coisa mais linda, a gente conversa agora com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Oi, Luana! Boa noite, minha querida, bem-vinda. Que bom que nesse comecinho de ano você está aqui. Mona Lisa falando, me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Feliz ano novo, né? Para você também. Que a gente não se fala. É verdade. Ó, eu vou repetir meu mantra para você que eu repeti quando eu voltei da pausa junto com as férias aqui para os nossos analistas. Eu falei, eu desejo um ano claro de saúde, sanidade mental que estamos precisando nesse terceiro ano de pandemia e resiliência, que foi a palavra que a Renata Agostini usou, o Yuri Pita respaldou e eu adotei. Feliz ano novo para você também, minha querida. Muito obrigada. E, igualmente, eu desejo isso tudo e desejo um ano um pouco mais leve, embora a gente saiba que não vai ser exatamente assim, mas eu ainda mantenho a esperança, né? Vamos lá. Eu tô querendo ter essa esperança, mas tá dureza. Mas vamos nessa. Luana, um ano muito importante esse último, né? Acabamos de conversar com o doutor Dimas Covas. Estamos em um ano, então, de vacinação no nosso país e com essa cereja do bolo agora, com a vacinação dos nossos pequenos. Imagens tão lindas, né? Marcantes, declarações tão profundas, né? Tanto dos pais, das crianças. Eu queria te ouvir fazendo um balanço, então, começar esse papo, um balanço desse 1 ano de vacinação no nosso país, apesar dos percalços. Qual que é a sua visão? Eu sou uma pessoa otimista, Mona Lisa. Eu gosto de olhar para as coisas entendendo exatamente o rumo que a gente quer tomar com elas, né? Eu acho que antes de tudo. Então, quando a gente lida com uma doença infecciosa, a gente quer, antes de mais nada, que ela não aconteça. Eu não quero que eu precise tratá-la, né? Eu não quero que eu precise sobrecarregar meu sistema de saúde, eu não quero que as consequências nefastas da disseminação de uma doença aconteçam para que eu haja. Então, a busca sempre, principalmente com doenças infecciosas, é tentar prevenir que elas aconteçam. Então, esses 2 últimos anos foram anos muito complexos nesse sentido, porque a gente não tinha, né, até um ano atrás, uma ferramenta importante, interessante, de proteção coletiva mais permanente, né, que levasse mais tempo e mais proteção para as pessoas, sem os riscos da própria doença. E então, acho que a gente ansiava tanto por uma vacina e ela chegou, né, as vacinas chegaram. E aí, quando a gente achava que as vacinas chegando, a coisa, né, andaria de uma maneira mais tranquila, de fato, a gente conseguiu andar um pouco com a vacinação no Brasil, andamos bastante até, mas mesmo contra a corrente, né, e usando como combustível o bom senso da nossa população, porque foi só isso que levou, na verdade, essa vacinação à frente. A gente ainda enfrenta muitos percalços da desinformação, né, dessa máquina contrária que tenta confundir as pessoas para que as coisas aconteçam sempre com muito pesar, né, com muita dificuldade, e isso é extremamente cansativo para todo mundo. Mas quando você olha, né, e vê que grande parte da população está vacinada, que as pessoas estão entendendo que a vacina protege, tanto que a gente teve uma redução de casos e uma redução de óbitos, principalmente, né, antes aí da onda da Ômicron, né, desse surgimento agora, mas você entende que grande parte da população, principalmente dos pais e mães, vão levar os seus filhos para vacinar, e isso vai aumentando ao longo do tempo, né, porque há uma hesitação inicial, mas logo depois as pessoas vão entendendo o benefício da proteção e vão aderindo. Então, eu acho que esse 1 ano, embora com grandes conquistas, ele foi sofrido. Sim. Ele foi sofrido. Só não foi pior por causa de uma união maravilhosa, né? Que inclusive contou com a participação fundamental de vocês, infectologistas, epidemiologistas, mas eu vou deixar esse agradecimento especial para o final dessa entrevista. Ainda vamos aqui nas perguntas do nosso time. Thaís Arbex, chega na conversa, por favor, Thaís. Obrigada, Mona Lisa. Boa noite, doutora. A gente está falando agora da vacinação das crianças e volto aqui como mãe a te perguntar quais são os efeitos dessa vacina para as crianças. A gente sabe que tem uma campanha ainda muito forte contra a vacinação infantil. A gente sabe, e eu me coloco no papel de mãe, que toda mãe teme uma febre depois de uma vacina, teme uma dor no braço depois de uma vacina. E queria usar a sua oportunidade aqui, a sua fala aqui, para que você pudesse nos explicar
quais são os benefícios, apesar de reações, mesmo que elas sejam leves? Oi, Thaís. Eu acho que a gente tem que entender, sobretudo, que faz parte do estado natural de pais e mães temerem esse tipo de reação. Mas mais importante do que temer as reações é compreender o que pode acontecer caso essas crianças não estejam protegidas, né? Que é muito mais comum e muito mais complicado do que apenas uma dor no braço ou uma febre ou, né, aquela espetadinha. Então, eu acho que o mais interessante para pais e mães é compreender o risco-benefício. E o risco-benefício para crianças, principalmente, tem se mostrado extremamente benéfico, positivo para essa população. Então, evitar, e outra coisa que é muito importante é que não é evitar só os danos agudos, né? Quando a gente fala de óbito, é aquilo que mais chama atenção. Eu não quero que meu filho morra, é claro. Mas a gente ainda está no começo de um grande aprendizado sobre a Covid longa, sobre os efeitos deletérios, né, das sequelas, os efeitos sobre o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, né, porque a gente já sabe que tem correspondente nos adultos. Então, evitar que essas crianças adoeçam é extremamente importante. Então, a vacinação, por mais que fique ali, e a gente tem condições, você faz uma medicação para febre antes de vacinar, não tem problema, atenua um pouco essa coisa do dano ali na hora, né, daquele eventozinho na hora, mas vale muito mais a pena isso do que as centenas de casos que a gente tem de óbito e um número muito maior de sofrimentos, né, familiares inteiros pelas crianças que acabam se internando ou têm problemas mais graves ainda pela doença. Sem dúvida. Yuri Pita, chega no papo também, Yuri. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, doutora Luana. Obrigado por estar conosco novamente. Eu vou pegar o seu gancho aí do desejo de um 2022 mais leve para tentar traçar um pouquinho de cenário do que é possível já se prever e o que ainda não dá para se imaginar para este ano, diante do que está acontecendo com a pandemia e com as próprias variantes nesse sentido. A gente tem falado muito da Ômicron, sobre o quanto os casos estão sendo um registro maior de casos, mas não necessariamente de casos mais graves. O que já é possível de se fazer de prognósticos em relação à pandemia ao longo aí dos próximos meses, principalmente aquele período de inverno que tem mais infecção de doenças respiratórias? O que é possível? Dá para se prever algo mais leve já em relação à pandemia ou ainda é cedo para ser otimista e a gente precisa manter o pé no chão e a máscara no rosto? Boa noite, Yuri. Olha, eu acho que a gente deve ser sempre otimista, mas sempre com o pé no chão, né? A questão é essa. Previsão de cenários não significa ser pessimista. Significa que você está se preparando para coisas eventuais que podem acontecer e você tem que ter o seu sistema respondendo a isso. O grande problema dessas previsões é que a gente acaba precisando isolar variáveis. No seguinte sentido, olha, se a vacinação continuar avançando, quer dizer, né, eu estou mantendo a progressão da vacinação. Se a vacinação continuar avançando nas crianças, se a gente tiver uma vacina para crianças abaixo de 5 anos, se os adultos continuarem vacinando, quer dizer, eu estou mantendo essa variável ali, o resto parece responder muito bem a essa história. Então, a gente deve ter a tendência, se isso se mantiver e se o vírus não criar confusão, né, isso é uma outra história, a gente consegue pensar num futuro para a pandemia, até para esse ano, de um controle maior, de uma transformação, né, de uma pandemia numa questão endêmica e sazonal. É o que a gente espera que aconteça. Mas isso depende da velocidade dessa cobertura vacinal mais do que a cobertura em si. Quer dizer, eu estou aí com 70% de adultos completamente vacinados, eu preciso chegar a 100. E não adianta eu chegar a 100 daqui a 3 anos, eu tenho que chegar a 100 amanhã, sabe? Sim. Então, assim, não é só uma questão de cobertura, é de velocidade com que essas mudanças acontecem. Porque com isso eu diminuo a chance desse vírus continuar mutando e numa excepcionalidade virar uma coisa pior do que a Ômicron é, né? Porque é assim que a biologia funciona. Então, para eu diminuir o risco, eu preciso aumentar a proteção e diminuir a circulação desse vírus. Então, se a gente conseguir avançar da maneira como a gente está falando, a gente pode tentar controlar essa pandemia esse ano ainda. Agora, em termos globais, isso significa um esforço tremendo. Lorival Santana também participa do papo. Lorival, por favor.
Boa noite, doutora Luana. Eu acho que a maior tarefa que a gente tem agora é responder aquelas pessoas que ainda têm dúvidas e objeções às vacinas, para poder alcançar esse 100% aí que a senhora se referiu. E eu tenho trabalhado muito nisso, em ouvir as pessoas para entender essas objeções. Uma delas é com relação a esse verbo que está aí na nossa tarja, imuniza, o verbo imunizar. As pessoas dizem o seguinte: ora, se num cruzeiro em que todos estavam vacinados, teve gente que testou positivo, então como que essa vacina imuniza, né? Era um cruzeiro com 4.813 passageiros e foram 45 que testaram positivo, menos de 1%. Mas existem muitos outros casos em que as pessoas colocam essa objeção. Não, se está transmitindo vírus, se está testando positivo, então não está imunizado, mesmo com 2 doses. No caso de Israel, foi divulgado hoje um estudo com a quarta dose, e alguns dos médicos, são 154 médicos, alguns testaram positivo, tiveram sintomas leves ou nenhum. Então, podíamos explicar para as pessoas o que é imunizar, até onde a gente consegue chegar com as vacinas. Boa noite, Florival. Olha, são 2 longos anos tentando explicar isso para as pessoas, né? E toda hora acontece alguma coisa que as pessoas recrudescem nessa compreensão e a gente parece que começa do zero de novo. Imunizar é um verbo que é mal colocado nessa circunstância, porque dá a ideia para as pessoas de que as vacinas são 100%. Nenhuma vacina é 100%, né? Principalmente quando a gente fala de um vírus extremamente transmissível, que, por ser extremamente transmissível, e essa história, na verdade, se retroalimenta, ele consegue escapar dessas vacinas. Então, deixa eu tentar colocar isso de uma forma que as pessoas em casa consigam entender. Quando o vírus selvagem apareceu, a gente logo conseguiu essas vacinas que foram feitas em cima dele. E com isso a gente tinha um altíssimo nível de proteção, tanto para caso quanto para óbitos, né, para desfechos mais graves. O grande problema é que nem todo mundo estava vacinado. Então, a grande parte da população que não estava vacinada acabou fomentando o surgimento de variantes. Essas variantes, que são naturais da evolução do vírus, elas acabam por ser cada vez mais transmissíveis. E elas são mais transmissíveis por quê? Por vários aspectos, dentre eles a capacidade de escapar ao nosso sistema imunológico, tanto da defesa natural que a gente tem quando fica doente, quanto da defesa que a gente constrói quando está vacinado. E aí o que se percebeu foi o seguinte: eu posso fazer 2 coisas. Eu posso tentar adivinhar para onde esse vírus vai e construir uma vacina para pegar ele lá na frente. E enquanto eu estou fazendo isso, porque isso leva tempo para ser desenvolvido e leva tempo para ser produzido do zero até chegar num volume que cubra todo mundo, eu vou tentar dar mais uma dose de vacina. E aí vamos ver o quanto que a gente restabelece de proteção. Então é isso que está acontecendo. A gente está dando doses de vacina porque está tentando restabelecer os níveis de proteção que a gente via lá no começo. Mas isso nunca vai ser 100%, porque nada é 100%. Um cinto de segurança não é 100%, né? E a gente está nesse processo. Essa é uma grande dificuldade que eu espero que as pessoas agora entendam um pouquinho melhor. Na verdade, eu acho que não há dificuldade de compreensão. A dificuldade que eu sinto é que parece que a explicação se esvai, né? Vem uma notícia falsa ali, vem outra aqui e, de repente, o que era uma convicção se perde em meio a tanta desinformação. Aliás, para a gente combater essa desinformação que persiste, né? Mas acredito que essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão na pandemia, jornalistas, especialistas, estudiosos, ciência. Qual é, de fato, a necessidade da atualização das vacinas nesse momento para a gente ganhar imunização mais robusta no mundo? Eu me refiro às vacinas que estão circulando e as que a gente tem aqui, né? Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, Janssen. A atualização das vacinas vai ser algo igual como a gente vê a atualização, por exemplo, da vacina contra a gripe todo ano, Luana? Essa é uma grande tendência, né, de que isso vá acompanhando, mas num tempo, Monalisa, que a indústria consiga prever e fazer isso de forma a proteger as pessoas. Nesse momento, numa pandemia, a velocidade de transformação viral é tão grande que não dá tempo de você entender o que vai estar circulando daqui a pouco para eu fazer uma vacina e produzi-la em volume suficiente para atacar aquilo para ontem, sabe?
Então, a gente deve sim, ter essa atualização sazonal, talvez, dessa vacina, quando isso estiver num patamar que seja controlável, como acontece, por exemplo, com a gripe. A gente ainda não está nesse momento, portanto, a gente precisa dessas doses extras para continuar garantindo uma proteção alta. Fazer mais uma rodada rapidinha? Tenho certeza que todo mundo está aí com a segunda pergunta na ponta da língua. Thaís Arbex, chega de novo. Doutora, aproveitando esse gancho, a primeira pergunta é, muito provavelmente, então, tomaremos a 4ª dose, já que agora estamos na 3ª dose de reforço. E a segunda, as crianças também terão que tomar as doses de reforço? Bom, para a primeira pergunta, eu não sei te responder. Eu não sei se a gente vai precisar de uma 4ª dose. E eu também não sei dizer se essa 4ª dose virá, se ela vier, no mesmo intervalo que a gente está fazendo agora. Não é para isso acontecer. Porque quanto maior a cobertura vacinal, menor a circulação viral, menos eu preciso reproteger pessoas que já estavam protegidas. Então, o ideal não é revacinar as pessoas com tempo curto. O ideal é aumentar a cobertura vacinal. Então, a gente não tem resposta para isso ainda, Thaís. E com relação às crianças, alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, fazem uma 3ª dose, na verdade, para os adolescentes já acima de 12 anos, e para as crianças de 5 a 11 ainda não tem essa orientação, a gente ainda não tem dados suficientes para isso. E, na verdade, a ideia é que só aconteça isso para aqueles imunossuprimidos, que, na verdade, precisam de um esquema um pouco mais reforçado para manter a mesma proteção daqueles com o sistema imunológico competente. Então, a gente está caminhando nessas coisas ainda, né? E lembro sempre que o sistema imunológico das crianças, né, aqueles que não têm uma imunossupressão, responde muito bem à vacina. Então, é possível que a gente não precise mesmo de uma dose nesse sentido, contando com essa vantagem biológica. Yuri Pita, chega também mais uma vez. Obrigado, Mona. Luana, é difícil ainda, como você disse, prever cenários ali, embora esses cenários vão ficando claros à medida que a vacinação, principalmente, que esses dados estejam disponíveis. Mas fiquei com a impressão também de que o desafio é global, principalmente para fazer essa vacinação acelerar, não só aqui no nosso país, pensando nos outros países que estão com muito mais dificuldade para obter vacinas. A gente falou agora há pouco com o Dimas Covas, do Instituto Butantan, e ele mencionou o quanto a Coronavac foi importante para países mais pobres e não essas outras vacinas desenvolvidas em países mais ricos que acabaram ficando com esses próprios países mais ricos. Que lição que dá para a gente tirar de como a comunidade global enfrentou a pandemia e o que fazendo aqui um pouco de exercício também de futurologia, que lições que as autoridades aprenderam em relação à pandemia e que ainda podem colocar em prática para a gente passar esse capítulo e estar mais bem preparado para as próximas pandemias? Bom, Yuri, eu acho que a comunidade internacional respondeu pessimamente à pandemia. Foi uma vergonha. Né? Tudo que era preparado, tudo que era dito, a compreensão de que uma pandemia, por definição, é global, quer dizer, é um problema global, portanto, a solução não pode ser local nem compartimentalizada, foi por água abaixo na hora que o calo apertou, né? É o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Foi isso que aconteceu. Eu quero vacina, eu produzo vacina, vem para mim, o resto que se vire. Só que o resto não é o resto somos nós, né? Então, a gente ainda tem um continente africano com por exemplo, né, assim como o Sudeste Asiático, mas o continente africano é uma realidade mais próxima para a gente, com uma cobertura vacinal irrisória e com grandes dificuldades. As pessoas citam muito, mas não tem óbito, não é verdade, gente. Existem, até para você entender se tem óbito, alguns lugares tem um grande problema de registro civil, tem problemas, aí você fala, vou doar a vacina, mas não tem um sistema em muitos lugares de refrigeração, de recebimento, de organização, de dispensação, de aplicação, quer dizer, são coisas que são básicas do sistema que para a gente está acostumado, mas para alguns lugares são inexistentes e funcionam à base de organizações de terceiro setor estrangeiras. E é claro que isso não dá conta de países complexos, né, países inteiros, ainda mais de um continente. Então, o desafio que a gente tem por lá, ele é gigantesco, porque ele não é só de aplicação de uma vacina. A Coronavac é muito importante, tem outras que estão sendo criadas com tecnologias para serem distribuídas sem essas necessidades de temperatura ou de armazenamento, enfim, mais fáceis
Mas não é só isso. Isso só diz respeito à ferramenta, à vacina em si, a todo um sistema com dificuldades que precisa ser socorrido, mas construído. Não pode ser uma intervenção pontual, precisa ser uma construção global para que a gente, para as próximas pandemias, por exemplo, não passe por isso. Quer dizer, se não for por um interesse humanitário claro, de que todo mundo precisa ter acesso àquilo que é direito nosso, que é a saúde, que seja pelo egoísmo desses países de dizerem, olha, eu vou fazer isso por você, mas na verdade estou fazendo por mim. Então, o nosso desafio é global, sim. Quando a gente fala do controle da pandemia em um ano, a gente está falando majoritariamente dos países ocidentais, porque a gente sabe que vão permanecer bolsões de doença, onde ela não vai ser controlada por conta dessas dificuldades e aonde ela vai poder recrudescer e ameaçar todo mundo de novo em algum tempo. Então, se a gente não fizer um esforço, a gente não vai... Esse controle, esse princípio do fim, que as pessoas falam com tanta leveza e a mim me incomoda profundamente, porque entre o princípio do fim e o fim propriamente dito, há um enorme caminho de sofrimento, principalmente nos locais onde há maior disparidade. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração e, se não for, a gente não tem um fim, né? A gente vai ficar andando em círculo, né, Luana, sem dúvida. Lorival, mais uma questão para a doutora Luana? Os países, dos 194 países que são membros da OMS, vacinaram menos de 10% da população e 88 vacinaram menos de 40%. Então, a terceira dose, a quarta dose existem porque as variantes se desenvolvem, porque do outro lado do mundo tem pouca gente demais vacinada. Então, você respondia a Thaís nesse sentido, quer dizer, não sei se tem que ter quarta dose ou se tem que mandar essas doses para os lugares pouco vacinados, onde existe muita hesitação também, né? A África também existe muita hesitação, isso é um outro problema, né? Mas o que o Brasil pode fazer nesse sentido, como um país de renda média, né? Mas grande fabricante, com grande potencial de fabricar vacinas, ele pode desenvolver um papel aí junto à África no sentido de turbinar essa vacinação? Lorival, a gente pode oferecer a ferramenta da vacina. Moralmente, a gente tem muito pouco para oferecer, né? Porque você pode esperar que um país em grandes dificuldades socioeconômicas, e aí você pode citar qualquer um que lhe vier à cabeça, tenha uma maior dificuldade educacional, pode acontecer associada, e isso possa influenciar na dificuldade, nessa hesitação, que é natural de quem não entende. Veja, né? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não tenho essa informação, é natural a hesitação. Agora, a gente pode sim fornecer vacinas, a gente pode fazer isso, mas, de novo, a gente depende muito mais em termos de processo, não em termos do produto. O produto, para a gente, é fácil fazer. Uma vez que a nossa população estiver plenamente vacinada ou fortemente vacinada, mais próximo do que a gente imagina do ideal, e a gente tiver vacina, né, sobrando, a gente pode fazer isso. Mas isso não é generosidade, isso é obrigação. Né? Ponto. Isso posto, essa parte moral do processo, de como é que a gente ajuda a sobrepujar essa hesitação, como é que a gente ajuda os sistemas a se fortalecerem, né? Porque o fortalecimento do sistema de saúde nesses lugares é imprescindível. Isso, infelizmente, está dependendo mais de iniciativas individuais, não oficiais, né? De terceiro setor, ou universitárias, ou de educação, do que propriamente do nosso sistema de saúde pública, que também poderia exercer esse papel de exportar a tecnologia do SUS, do sistema de saúde, para ajudar a desenvolver e fortalecer sistemas de saúde ao redor do mundo. Mas, enfim, a gente parece estar muito longe disso também, né? Sim. Ô, Luana, eu quero te falar algo que você já deve ter ouvido, mas preciso reiterar. Em nome da CNN, muito obrigada por estar aqui sempre com a gente, disponível, por nos ajudar, né? Por ecoar essa voz que tem informação, que tem sensatez. Nesse 1 ano de vacinação e no ano 3, né, da pandemia no nosso país, eu tenho certeza absoluta que a participação de vocês, né, que representam a ciência, ela foi e é
fundamental. Então, muito obrigada de verdade, porque eu nem sei o que seria se vocês não estivessem aí para trazer o colchão aqui de informação para a gente continuar batendo na tecla certa, né, Luana? Esse é o nosso maior desafio, manter o foco no que é certo. Muito obrigada, viu, minha querida? Ô, Mona Lisa, eu fico emocionada de ouvir você falar assim, não por minha causa, mas em nome de todo o esforço que tem sido feito. Nós estamos exaustos. Sim. Acho que ninguém mais quer que essa pandemia acabe do que a gente, né? Nesse sentido, é um esforço dioturno, né? Ninguém consegue parar, então há um peso muito grande, há um preço alto que se paga, pessoal e familiar, né? Por tudo isso que vem acontecendo, mas eu digo sempre isso para todo mundo e repito para mim, né? Nos momentos de esmorecimento. Se essas coisas, se esses eventos, se essa máquina contrária, se isso tudo de errado que está acontecendo é teimoso, é tinhoso, a nossa resiliência é muito maior. E nós somos muito mais fortes por termos um juramento que a gente fez. É simples, né? O que a gente faz é obedecer aquilo que a gente jurou, que todos nós juramos, que é de fazer o melhor pelas pessoas, sempre, independente do que aquilo seja. Então, acho que é isso que nos guia, e ter a parceria de vocês é algo, assim, absolutamente fundamental, porque dá a sensação de que a gente não está falando para as paredes e que, de fato, isso tem um resultado que lá na frente vai significar muita coisa para todo mundo. Então, eu agradeço imensamente, e você sabe que eu sou sua fã, e aí a gente começa numa situação difícil. Não faça isso que eu sou tímida. Tô brincando, ó. Quando o bichinho do esmorecer vier assim, aqui na orelha, liga para mim, manda uma mensagem, que eu mando um áudio de motivação para você. Obviamente que vai ficar só com você, mas nunca esqueça isso. Ó, a conexão, ela foi estabelecida desde o momento 1 e eu tenho certeza que ela será para sempre. Sinta-se abraçada, beijada e muito obrigada de verdade. Até a próxima. Beijo para vocês todos. Peguei aqui esse carinho. Obrigada, minha querida.